Oi, gente, aqui é o Pode Falar e hoje eu tô com a Duda Gama e com a Lídia e a gente vai comentar um pouco sobre um livro que tem, né, nos impactado muito, que é o livro das Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, e vai ser um momento muito legal, um bate-papo muito legal, e é isso, vamos começar. Para comentar sobre essa obra, né, a gente não podia começar de forma diferente. A gente tem que falar sobre o autor, né, que é o C.S. Lewis, que, tipo assim, ele é o autor de toda a série de Narnia, assim, ele é criador de toda essa série interessantíssima, esses livros e esses filmes que são famosíssimos. E, assim, ele foi professor em várias universidades e depois ele se tornou professor em outra universidade, que eu acho que foi de Cambridge, e aí ele publicou 2 primeiros livros de poesia e depois ele publicou vários livros, né, relacionados com teologia, incluindo Nárnia. E eu acho muito legal esse salto que ele deu, né? Pô, ele saiu da poesia e foi pra teologia, o cara realmente chegou revolucionando, mas eu acho que toda a forma como ele lida com esse universo, né, teológico, com esse universo cristão, de forma muito criativa e artística, é muito interessante. Outro ponto muito importante sobre a obra de Nárnia é a forma que o autor retrata o cristianismo, a teologia, de forma muito criativa, misturando com fantasias e deixando um ar para realmente todos os públicos, porque um adulto e uma criança conseguem ler e, enfim, atinge todos os públicos e é de uma forma criativa que ele traz essas referências cristãs. E realmente é um livro maravilhoso e é para todos os públicos. Sobre o C.S. Lewis, o que eu acho que é, assim, sensacional são as obras dele, principalmente o livro, né, que eu acho que eu já mencionei, que a gente vai trabalhar ele hoje, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada. E esse livro, antes da gente começar a falar sobre ele, né, a gente quer contextualizar, né, quer trazer todo um contexto do que se passa, de onde a história se passa. Então, para falar desse livro, eu queria pedir para a Duda começar a comentar e a contextualizar para a gente. Bom, a história toda, ela, na verdade, dos 4 irmãos, só Lúcia e Edmundo participam dessa história. E acontece nas férias de verão. A Lúcia e o Edmundo vão para casa dos tios e do seu odioso primo, que se chama Eustáquio. Enquanto isso, a Susana, a irmã mais velha, e seus pais estão viajando e o Pedro está passando as férias estudando em um chalé com o professor. Lá naquela casa, havia um quadro enorme de um barco navegando e Eustáquio, Lúcia e Edmundo estão comentando, discutindo, na verdade, sobre esse livro. Eustáquio está provocando eles e, de repente, começa uma ventania muito forte realmente, e uma grande rajada de água literalmente saltou do quadro. E, com isso, os personagens haviam ou diminuído ou o quadro aumentou o dobro do tamanho e eles, entre aspas, entraram no mundo do quadro. E lá nesse navio, eles encontram o personagem Caspian, que já é mencionado no livro do Príncipe de Caspian, que agora, nesse livro, ele é rei. E, com isso, eles embarcam em uma viagem de aventuras e descobertas nesse navio peregrino. E toda essa trajetória até a Ilha Solitária, e eles estão encontrando e tentando salvar os amigos do pai de Caspian. E nessa história, eles encontram muito dragão, tem serpente do mar, tem várias criaturas invisíveis, um mágico, e o próprio Aslan, que é o grande leão, que os presenteia com uma promessa muito especial. O livro ele é recheado de coisas criativas, de criaturas e de muita lição, de muita história. E a forma que é abordado é sensacional também. Já, né, só fazendo um comentário sobre tudo que você falou aí sobre esse livro, eu acho que é um livro, assim, inteligentíssimo. E já falando um pouco, né, sobre os personagens, você falou que Lúcia e Edmundo, que são os irmãos mais novos, assim, né, que no caso é o irmão do meio e a irmã mais nova, e eles estão na casa dos tios, né, que é a tia Alberta, e tem o primo Eustáquio, que, aliás, vou falar sobre ele é considerado, assim, odioso pelas pessoas, ele é considerado odioso pelos próprios primos, e, assim,
realmente é um personagem que foi necessário, né? Vou já adiantar falando sobre ele mesmo, porque não posso deixar de comentar sobre ele, sobre tudo que esse personagem representa para o mundo de Nárnia, né? E o nome dele no livro é Eustáquio Clarencio Pífio, né? No filme, no caso, o nome dele mudou de Pífio para mísero. Mas pífio, na verdade, é uma palavra que significa, tipo, alguma coisa que não tem valor, que não tem importância. Então, Eustáquio Clarencio mísero, é a mesma coisa. Então, tipo assim, pensa só, um personagem ser tão odioso que o nome dele já diz isso sobre ele, sabe? Ele era um menino desagradável, ele era chato, ele não tinha amigos, ele chamava os pais pelos nomes. Ele era bem casca grossa, assim, ele gostava de mandar mesmo que ele fosse um fracote. Ele não conseguia nem vencer a Lúcia numa briga, quanto mais o Edmundo, mas ele gostava de mandar, ele gostava daquilo, né, de ter aquele senso de poder, aquela sensação de, nossa, eu posso mandar aqui. E no livro descreve que ele é um menino realmente muito, que é considerado, ele se considerava culto demais pra Nárnia, muito inteligente pra Nárnia, tanto que, tipo assim, no livro todo ele fala sobre um cônsul britânico, ele fica assim, o que tem lá? É um cônsul britânico? E ele é realmente uma pessoa que poderia ser colocado numa categoria de desagradável, de verdade, porque é um menino, assim, que ninguém gostava. Mas eu acho que ele é extremamente essencial para essa história, porque se você for parar para perceber, né, em todo o contexto das histórias de Nárnia, os irmãos sempre vão para Nárnia quando eles estão insatisfeitos com alguma coisa, quando eles estão, né, insatisfeitos com a realidade em que eles vivem. E eu acho que se eles estivessem na casa dos tios e o Eustáquio não estivesse lá, eles não estariam insatisfeitos o bastante para ir para Nárnia. Então eu acho que Eustáquio foi um personagem chave para que aquele enredo todo acontecesse, para que aquilo tudo acontecesse. E assim, eu gosto também da transformação que ele sofreu como personagem. Obviamente, ele teve que ir pra Nárnia, aprender a sobreviver num navio e ter que lidar com um ratinho, né, o Hip Chip no caso, que era um ratinho assim destemido, que tinha toda uma história de querer ir pro país de Aslan, mas era um ratinho convencido, tipo, igual a ele, que no sentido de convencido, claro, e que desagradava ele em vários aspectos. E assim, eu acho que a transformação que ele sofreu como personagem é muito linda, porque ele teve que passar por essas dificuldades, ele teve que, ele virou um dragão no meio do livro, ele virou um dragão e ele, no livro descreve que ele queria estar com alguém, porque ele não queria estar sozinho, mas ao mesmo tempo ele tinha vergonha de estar com as pessoas. Então pensa, ele começou a se odiar, assim, de forma extrema, de forma, assim, muito grande mesmo. Então ele teve que passar por todas essas coisas para simplesmente mudar. E eu acho que muita gente, né, muitas pessoas criticam o Eustáquio, mas muitas vezes nós somos muito parecidos com ele. Nós nos consideramos resistentes demais para Cristo, nós nos consideramos, assim, fortes e inteligentes e cultos demais para o mundo de Cristo, né, no caso, para o reino de Deus, que no caso seria Nárnia, né, nesse contexto. E às vezes tudo que a gente precisa passar por algumas situações para haver mudança. Então eu acho que é um personagem, assim, extremamente humano. E é isso que é legal sobre ele. Bom, em Nárnia, todos os personagens são muito humanos, tanto o Edmundo, a Lúcia, e também, já para levar a conversa toda para outros personagens, todos os personagens ali, eles erram, eles acertam, e isso que eu acho que faz Nárnia ser Nárnia, porque poderia muito facilmente ser um livro não identificável, porque, é em outro, sabe, não é no mundo real, enfim, mas todos os personagens são extremamente identificáveis, eles erram, eles acertam, e não tem aquele estereótipo em cima deles de o rei, o que não erra, o salvador. E Eustáquio realmente foi o personagem mais importante, se não mais importante, desse livro. Sim, eu achei muito legal que você comentou sobre personagens que erram e acertam, porque é exatamente num personagem que, aliás, divide muitas opiniões por ter errado, que eu vou entrar agora, que é o Edmundo, que é, né, o terceiro irmão. Existem 4 irmãos, né, no caso, que meio que são os protagonistas da história de Nárnia, que é Lúcia, Pedro, Edmundo e Susana. E Edmundo, né, é esse que é um irmão que divide muitas opiniões pelo fato de que ele errou. Eu acho que é no segundo livro. Eu acho que o primeiro livro não conta, assim, a história dos irmãos de Nárnia, se eu não me engano. Mas logo no primeiro livro, onde eles aparecem e eles vão pra Nárnia, né, que é o do leão, a feiticeira e o guarda-roupa,
o Edmundo, ele acaba errando, né? Ele cai pelas tentações da feiticeira branca por conta de um manjar turco e, tipo, as pessoas não gostam muito dele por isso, mas, cara, eu acho que ele foi muito humano. Ele é um dos personagens mais humanos, assim. E às vezes as pessoas ficam muito equivocadas nesse sentido. Ficam, porque Edmundo isso, Edmundo aquilo. Mas muitas vezes nós somos muito parecidos com Edmundo. Às vezes a gente troca Cristo por muito menos. Era um menino que o pai dele estava na guerra, que ele estava frustrado, porque ele era um menino emburrado que tinha problemas com o irmão mais velho dele. E ele estava tendo ali que só conviver com o irmão dele. Então era um menino que só queria um manjar turco, sabe? Ele queria alguma coisa que confortasse ele ali naquele momento. E às vezes a gente nem tá passando pela metade do que esse menininho tava passando, e a gente troca Cristo por muito menos. Então eu acho que Edmundo, no caso, é um personagem, assim, extremamente humano, um personagem, assim, extremamente real, e eu acho que ele é um personagem que é necessário, sim, porque foi um personagem que buscou mudança, que teve perdão de Aslan, sabe? E eu acho que é um personagem, assim, que no quesito humano é um personagem, assim, completamente humano mesmo, não tem muito o que dizer. Ele é muito humano e ele representa muita gente em vários sentidos, e é isso. Bom, mencionando sobre o perdão de Aslan pro Edmundo, inclusive até meio alerta spoiler aqui, no primeiro livro, ou primeiro filme, enfim, a mesma história, o Edmundo foi considerado errado ali, e realmente, convenhamos, ele realmente errou, mas se a gente for reparar, gente, tem 7 livros, depois disso ele não errou mais. E no último livro, que onde a história realmente acaba, no último livro, que é o 7º, A Última Batalha, os 4 irmãos, um deles, para ser mais específica, ela deixa de acreditar em Nárnia. Ela desacredita de tudo que ela viveu lá e ela não vai pra Nárnia. No final das contas, e Nárnia é uma referência, na minha opinião, muito clara do céu. E o Edmundo, que foi o que errou, ele foi pra Nárnia. Ele recebeu essa bênção de Aslan. Então, é um personagem recheado de personalidade e, enfim, um personagem, novamente, muito humano. Bom, já pegando o gancho aí do Edmundo, eu vou falar sobre a Lúcia, que é a irmã mais nova de todas, né? Que ela é descrita como nova, pura, alegre, e ela é a primeira dos irmãos aí pra Nárnia, né? No Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, ela leva os irmãos pra Nárnia. E assim, eu acho que ela é a primeira a ver Nárnia pelo fato dela ser muito pura, por conta dessa pureza, por conta dessa delicadeza dela. Eu acho isso lindo demais. Eu acho que nesse livro do Peregrino da Alvorada, ela tá mais madura, ela tá passando por problemas de menina da idade dela, pelo menos no filme, né? Ela tá passando por uns problemas de imagem, de não se amar tanto, de ter inveja da irmã, da Susana. E, assim, óbvio que nesse livro ela ainda age como irmã mais nova, mas ela não age mais como criança. Isso é muito legal. Uma coisa também, uma curiosidade que eu percebi, que eu achei muito legal, é que a Lúcia era a única mulher a bordo no Peregrino da Alvorada, né? Que Peregrino da Alvorada, no caso, é o nome do barco onde eles embarcam na viagem. E eu acho muito legal, assim, como ela foi a primeira a ser Nárnia, a ver Nárnia por ela ser tão pura. Eu acho que foi exatamente esse motivo pelo qual ela foi a primeira pessoa a ver Nárnia. E ela é, assim, sensacional. Bom, falando da Lúcia, e como a Roberta falou, pelo menos no filme, o filme e o livro, eles têm bastante diferença. Eles têm muitas cenas diferentes e até um foco. Como, por exemplo, o livro, ele é mais fiel a raízes da literatura infantil. Ele tem um tom mais leve, mais focado na exploração, nas lições de moral. E o filme, ele tem elementos de ação, suspense, como, por exemplo, a ameaça constante de Naroeiro, e tem um apelo mais dramático e visual, claro, um filme. E o filme, ele tem a história muito mais resumida comparado com o livro,
até porque há apenas 3 filmes e tem 7 livros. Dos livros, tem o filme do Guarda-Roupa, o filme do Príncipe Caspian e o que a gente está falando agora, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada. E o livro tem 7 livros e é uma diferença drástica comparado com o filme. E tem várias cenas adicionais, como, por exemplo, o filme tem as cenas de ação que não estão no livro, como, por exemplo, a batalha climática contra o Nevoeiro Maligno, e também há uma luta mais dramática com o dragão. Outra coisa que é a mais famosa alteração entre filme e livro, que é, enfim, ela não está... A Susana não está sendo mencionada nesse livro, mas o Príncipe Caspian, sim. E no filme, os dois têm um romance. Mas no livro eles não têm um romance e é uma diferença drástica. Realmente tem bastante diferença, porque, enfim, muda, né, a percepção que um personagem tem do outro. E o filme é mais encurtado, ele tem menos história, várias modificações, mas vale a pena ver o filme. Porém, no livro, sem comparações, a história é mais aprofundada, você consegue ver todas as diferenças de livro Crônicas de Nárnia com a Bíblia. E realmente a personalidade até consegue ser diferente. E, por exemplo, no livro tem várias atitudes que o Edmundo faz, que no filme é completamente o oposto. No filme o Edmundo é até, inclusive, mais emburrado. E no filme a Lúcia mais infantil. Enfim, no livro você consegue ter uma experiência muito aprofundada, você realmente consegue entrar em Nárnia. Inclusive, vou mencionar, quando eu era criança, só com os filmes, eu já me sentia em Nárnia, eu queria muito visitar Nárnia, tem um espacinho no meu guarda-roupa, eu entrava, e eu genuinamente achava que eu ia em algum momento entrar em Nárnia. Então, só o filme já tem essa magia, imagina o livro. Achei muito legal sobre você ter falado sobre essa parte do Caspian com a Susana. E, assim, eu ia mesmo falar sobre ele, né? Porque, Caspian é um personagem, assim, que é extremamente admirado. Quando, né, nesse livro do Peregrino da Alvorada, quando os irmãos chegam, Caspian já é rei por 3 anos em Nárnia, assim. Então, é um cara com reinado, é um cara que, assim, ele cresceu aprendendo a cavalgar, lutar esgrima, ele sabia matemática, história, ele era bem avançado para a idade dele. E ele é um cara que, assim, ele batalhava e ele saía vitorioso, ele ia atrás mesmo, ele falou assim, vou lá atrás dos amigos do meu pai, vou lá fazer isso. Então, Caspian realmente é um personagem, assim, notável, admirável, o que é o completo oposto do Edmundo, né? O que eu acho... Do Edmundo, não. Do Eustáquio. Aliás, é com o completo oposto do Eustáquio, e eu acho simplesmente sensacional. E essa coisa do romance deles nunca aconteceu mesmo no livro do Peregrino da Alvorada, pelo menos não aconteceu. E eu acho sensacional. Tem uma cena no livro, eu não tenho certeza, eu acho que o Caspian tá apresentando o navio para os irmãos, e aí a Lúcia pergunta, e você já tem alguma pretendente? E ele fala, não tenho, não achei. E aí no filme essa mesma cena acontece, mas acontece de forma diferente, porque a Lúcia pergunta, você achou alguém? E aí o Caspian fala, não tem ninguém igual a Susana. Então isso é uma diferença muito gritante, que traz, né, uma diferença de percepção que um personagem tem do outro, e isso aí realmente foi uma grande diferença. E outra, além dessa diferença do Caspian e da Susana, também tem diferença, né, da Lúcia e toda essa história com a Susana. E é uma diferença, sim, que eu queria que a Lídia comentasse um pouco sobre. Sim, eu vou falar um pouco das diferenças e adaptações entre o livro e o filme. Primeiro é o enredo e a estrutura narrativa. O livro foca nas aventuras de Lúcia, Edmundo e Eustáquio durante sua jornada a bordo do Peregrino da Alvorada, explorando várias ilhas e enfrentando diferentes desafios. Já no filme, adiciona um elemento central de busca, que é encontrar as 7 espadas dos 7 lordes de Telmar, que devem ser reunidas para derrotar o Nevoeiro Maligno, e este elemento não está presente no livro.
O próximo são os personagens. Eustáquio, tanto no livro quanto no filme, Eustáquio é inicialmente insuportável e egoísta, mas passa por uma transformação significativa após ser transformado em um dragão. Lúcia e Edmundo, seus arcos no filme incluem mais foco em questões pessoais, como a inveja de Lúcia em relação à beleza de sua irmã, Susana, e os problemas de autoestima de Edmundo. Temos também os novos elementos e mudanças, que no livro é fiel à raiz da literatura infantil, e mantém um tom mais leve focado na exploração e nas lições morais. No filme, adiciona elementos de ação e suspense, como a ameaça constante do nevoeiro, para aumentar o apelo dramático e visual. Tem as cenas adicionadas no filme, que inclui várias cenas de ação que não estão no livro, como a da batalha climática contra o nevoeiro maligno e uma luta mais dramática com o dragão. E tem a recepção, das pessoas, e o filme recebeu críticas mistas, com elogios para os efeitos visuais, e o público, os fãs dos livros apreciaram a adaptação, mas também houve aqueles que se sentiram desapontados com as liberdades criativas tomadas pelos cineastas. E em resumo, enquanto o filme As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, captura a essência do livro em alguns aspectos, ele também diverge significativamente em outros, introduzindo novos elementos para atrair uma audiência mais ampla e adaptar a narrativa para o formato cinematográfico. Exatamente. Então, como tem muitas diferenças entre o livro e o filme, principalmente essa diferença, da questão da Lúcia e da questão dos personagens, eu vou começar falando agora sobre algumas analogias que eu percebi de diferença, que algumas cenas tem tanto no filme quanto no livro, mas algumas coisas são só do livro, que eu acho que é muito interessante a gente falar. E eu peguei um trecho aqui do livro do Peregrino da Alvorada, que fala assim: o tempo de Nárnia flui de modo diferente do nosso. Se você passasse 100 anos em Nárnia, ainda voltaria o nosso tempo na mesma hora do mesmo dia em que partiu. E se voltasse a Nárnia depois de passar uma semana aqui, poderia descobrir que haviam passado 1000 anos narnianos, ou somente um dia, ou tempo nenhum. Nunca se sabe até chegar lá. Cara, quando eu li isso, instantaneamente me veio um versículo que fala que para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos, que está em 2 Pedro 3, aliás, eu fui até buscar a fonte. E assim, isso me lembrou na hora, e é uma coisa que passa batido, Se você não tem conhecimento da Bíblia, é isso que a gente gosta muito, nós fãs do C.S. Lewis, a gente gosta muito da forma como ele traz essas analogias bíblicas de forma tão natural, de forma às vezes que pode passar batido por algumas pessoas que não têm muito conhecimento bíblico, mas são coisas bíblicas. E, enfim, Nárnia é um universo realmente muito criativo, onde tudo é muito subjetivo, mas também tudo é bíblico, se você for para perceber. Obviamente ele usa o fluir da magia, ele usa da magia como um meio para propagar isso, mas ainda assim tudo é Bíblia. Primeiro você precisa fazer um mini de um esforço ali para poder tentar ver Bíblia, mas depois da primeira vez que você vê Deus ali, você simplesmente deslancha, não precisa mais de esforço nenhum. Você fala, nossa, isso aqui realmente teve inspiração divina, isso aqui realmente teve inspiração na história de Deus. E já falando também mais um pouco sobre essa análise ideológica, e falando também sobre mais análise dos personagens, que é uma coisa que eu achei muito legal. A última cena, logo, em que Aslan tá conversando com os irmãos, e aí é a cena onde Lúcia e Edmundo descobrem que nunca mais vão voltar pra Nárnia. E a Lúcia tá chorando, ela fala: Aslan, mas você não entende, não é Nárnia, você, eu não posso encontrar você no meu mundo, como eu vou poder viver sem ver você? E aí Aslan fala que ela há de encontrar ele, e aí Edmundo pergunta: mas você também tá no nosso mundo? E aí Aslan fala: eu tô, mas lá eu tenho outro nome, vocês precisam aprender a me reconhecer nele. E assim, pra mim isso aqui é lindo demais. Eu acho que até dispensaria comentários, mas como eu sou uma pessoa muito comentarista, assim, eu vou pelo menos falar a minha percepção de toda essa cena. Lúcia, nesse momento, pelo menos pra mim, vira um personagem que na verdade é um exemplo de aprendizado de dependência, sabe? Ela se desesperou, e não é porque ela não ia mais poder viver tudo que ela viveu em Nárnia,
quando ela diz, Aslan, você não entende, não é Nárnia, é você, eu não posso te ver lá, como é que eu vou viver sem você, sem ver você? Ela se desesperou, e não é porque ela tinha medo de não viver tudo que ela foi em Nárnia, mas o medo dela era não ter Aslan por perto. Quando ela tá em Nárnia, ela se sente próxima de Aslan, e ela poderia viver sem aquelas experiências, mas ela se tornou tão íntima de Aslan que não poderia imaginar viver sem ver ele, sabe? E assim, eu acho que quando Edmundo tá ali, né, e ele fala assim, você também tá no nosso mundo? Como assim? Depois que Aslan diz que pra Lúcia que ela vai encontrar ele no mundo dela, e aí o Edmundo pergunta, mas você também tá no nosso mundo? Eu acho que Edmundo vira um modelo de submissão à majestade de Aslan, porque, vamos raciocinar, né? Se ele pergunta, porque não tinha resposta, porque ele não sabia a resposta. E se ele não sabia a resposta, é porque ele, né, nunca perguntaram isso a ele, ou pelo menos ele nunca soube. E na visão deles, pelo que eu vejo disso, dele nunca ter perguntado, é que na visão deles, Aslan é tão majestoso e tão belo que ele não poderia estar no mundo tão sujo quanto o nosso. E assim, eu acho que vira um grande de um exemplo. Essa frase, assim, se você for parar pra pensar, o que eu disse, tudo em Nárnia é subjetivo, mas também é muito criativo e muito bíblico. E aí tem a última frase de Aslan, que eu tô no seu mundo sim, mas lá eu tenho outro nome, você tem que aprender a me reconhecer nesse nome. E eu acho que Aslan, nesse momento, ele tinha tamanha intimidade com esses irmãos e conhecia tanto que tinha certeza de que eles poderiam reconhecê-lo só de ouvir o nome. Que não seria o nome dele, né? No caso seria outro nome, mas não veria um rosto. E eu acho que Aslan depositou uma certa confiança neles ali. Porque, no caso, eles já tinham conhecido Aslan de ver, já viram Aslan. Agora eles teriam que aprender a reconhecer a glória de Aslan, reconhecer quem Aslan é, só pelo nome. Quando a Lúcia fala que não poderia ficar sem vê-lo, e Aslan diz que ela tem que aprender a reconhecer quem ele é só pelo nome, ele diz, a sua fé agora vai ser realmente testada, você vai viver como os outros cristãos que me conhecem de nome, mas nunca me viram como você me vê, e agora você realmente vai ter a sua fé testada, e eu tenho certeza, eu confio tanto em você, e eu te conheço tanto, que eu sei que você vai me reconhecer, eu sei que vocês vão me reconhecer. Então eu acho que assim, cara, exemplo de submissão à majestade de Deus, que foi Edmundo, e exemplo de dependência, que é Lúcia, e Nárnia e Aslan, nesse caso, viram um exemplo de confiança. Eu acho isso muito sensacional. A última coisa que eu separei para falar é uma frase que para vencer as trevas exteriores, é necessário vencer as trevas dentro de você. Né? Que eles falam quando eles têm que ir para uma ilha onde eles encontram uma estrela azul, onde tem toda aquela coisa do enredo. E esse é um ensinamento muito sensacional, não só útil, mas também é muito edificante para a nossa vida. Para vencer todas as coisas de fora, você tem que vencer o que está dentro, né? É bem assim mesmo que a vida cristã funciona. Para você vencer todos os problemas que estão fora, você tem que vencer você, né? Tem que vencer as suas trevas que estão dentro de você. E isso, aliás, é uma coisa muito real no mundo cristão. A mudança acontece de dentro para fora. Então, quando você muda por dentro, as coisas vão começar a mudar no lado de fora. Então, eu acho que Nárnia é isso mesmo. Esse é o universo cativante que nos ensina sobre Bíblia, sobre teologia, sobre tudo demais e de forma tão linda e tão sensível. Bom, gente, esse foi o Pode Falar e foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Duda, e obrigada, Lídia, por estarem comigo pra gente poder comentar um pouco sobre isso. E a gente pôde falar e foi muito bom. E é isso, gente. Até o próximo bate-papo.